E eu queria, antes de entrar no tema, né, a simplicidade da fé. E eu não estou dizendo que a fé por si só é simples, eu estou dizendo que crer, andar em fé é simples, mas o efeito dela é extraordinário. Então a simplicidade, muitas vezes, de crer, nos faz negligenciar aquilo que é fundamental na nossa vida cristã, que é a fé. Na realidade, os cristãos, eles eram chamados lá atrás, aqueles que creem. Então a fé é uma identidade, a fé é um estilo de vida. A fé, amados, é um alvo de todo cristão sensato que quer agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo cristão, aquele que se converte, ele tem no coração que ele quer agradar ao Senhor. E para ele agradar a Deus é só por meio da fé. Então a fé é um tema, amados, muito importante que nós precisamos nos atentar. E ela é tão simples que muitas vezes nós negligenciamos a fé. E lá em Hebreus 10:38 fala assim, que o meu justo viverá pela fé. Então fé é um estilo de vida. Fé, nós temos que andar todos os dias. É um tempo, não existe assim, essa semana eu estou sem fé, essa semana que vem. Não, todos os dias, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Amados, então, ou é por fé, ou é por fé, amém? E a fé fala sobre, em Efésios capítulo 2, verso 8, fala que a salvação vem pela graça mediante a fé. A fé nos dá acesso à graça e nos dá acesso à salvação. Então olha a importância de viver por fé. A fé nos dá acesso à salvação. A fé nos dá acesso a agradar a Deus. A fé nos dá acesso a viver uma vida pela fé. Que isso não, se aquele que não retrocede, não, o Senhor não vai desagradar dele. Isso é um estilo de vida de fé. Então esse tema, amados, vivendo pela fé, nós falamos o mês inteiro na célula. Mas o que nós falamos foi muito pouco. Por isso que nós precisamos mergulhar e crescer de fé em fé. Em 1 João, capítulo 5, verso 4, fala assim, que todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa vitória é a nossa... cola lá, gente, é a nossa... não mudou. 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? Amém? Então nós vencemos o mundo. E essa vitória, como que eu trabalho essa vitória? É a nossa... Amados, é impossível não agradar a Deus ou agradar a Deus sem fé. Sem a nossa fé nós não vencemos, nós não conquistamos, nós não rompemos, nós não andamos nessa terra sem fé. Não é impossível caminhar nessa terra sem fé. E aí, falando sobre a simplicidade da fé, eu quero que vocês abram em Hebreus capítulo 11. Um texto, um tema, um capítulo que é muito conhecido. E eu quero trabalhar sobre a ótica de Deus em relação a alguns homens. Ele institua e coloca como heróis. Porque quando a gente escuta herói, a gente pensa assim, nossa, esses caras aí, esses heróis da fé foram homens... A gente até olha distante e fala assim, meu Deus, eu estou longe. E aí eu quero mostrar alguns detalhes, alguns homens de fé, para saber realmente o que eles fizeram. Qual é o segredo, o que esses caras tinham. Se é, né? Mas eu quero mostrar a simplicidade. E em Hebreus capítulo 11, verso 3, o primeiro, antes de falar de um homem, eu falo assim, a Bíblia fala, pela fé em... Repita comigo, pela fé... Amados, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora aqui eu vou dar uma pausa, não estava no script. Mas amados, referente à criação do universo, referente tudo que foi formado, tudo que é criado, eu entendo, não é pela ciência, eu não entendo pela filosofia, eu não entendo pela astrologia. A Bíblia diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu sei que entra em conflito em alguns universitários aqui e bate, mas
pela fé. Se entendemos, então a fé não é irracional. A fé não é alguém alienado, como se diz. Ah, esse cara aí é crente, é alienado. Não. A fé, ela tem entendimento sobre todas as coisas. Se nós buscarmos, estudarmos a palavra, desde o Antigo Testamento nós vamos ver muitas coisas que no mundo atual foi descoberto que a Bíblia já falava há muito tempo. Por quê? Porque por ela, pela palavra, nós entendemos que os universos, algumas versões falam que os mundos foram criados. Então lembre-se disso. Quer entender muita coisa, é pela fé. Então vamos lá. Hebreus 11:4. A Bíblia diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto à sua oferta, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O primeiro da galeria dos heróis da fé, que a Bíblia diz que Deus aponta e fala assim, ó, esse viveu pela fé, foi Abel. E o que ele fez de extraordinário para ele entrar na categoria ou nos hall dos heróis da fé? Pela fé Abel fez o quê? Ofereceu. Amados, a fé não é só conquista. A fé não é para você barganhar com Deus. A fé não é uma moeda. Aqui a Bíblia fala que Deus olhou para Abel e falou assim, ó, esse é um herói para mim. Por quê? Pela fé ele ofereceu. A pergunta que eu gosto de perguntar, tá, gente? Mas não precisa responder. O que você tem oferecido a Deus? A Bíblia fala que pelo sacrifício oferecido, ele alcançou, ele obteve testemunho de ser justo. Pela oferta, ele alcançou um testemunho de ser justo e tendo a aprovação de Deus por aquilo que ele ofereceu. Fazendo um gancho na questão que nós fazemos dízimos, oferta, não só isso. Mas, amados, nós somos aprovados por Deus. Não é porque você faz grandes coisas, é porque você oferece para o Senhor, pela fé, o que é mais importante na sua vida. E Abel, o primeiro da galeria, ele colocado como o primeiro, como um homem que ofereceu a Deus. E a Bíblia fala que nós, em Romanos, que nós somos um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. E eu pergunto, o que você tem oferecido de si mesmo em relação a Deus? Qual é a sua oferta? Será que Deus olha aquilo que você tem feito, aquilo que você tem praticado, aquilo que você tem falado, aquilo que você expressa no dia a dia, sobe como uma oferta que é aprovada por Deus? E através dessa oferta, você tem recebido o testemunho de ser justo? Vocês percebem uma fé que Deus chama como um herói da fé, simplesmente porque ele ofereceu algo para Deus mais excelente. Então a oferta não é a oferta em si, é a excelência, um coração em fé que gera que aquilo se torne algo poderoso diante de Deus. Não é só a oferta, é um coração carregado de fé. E carregado de fé, você oferta, você se entrega, você trabalha, você serve a Deus de forma excelente, mas para o Senhor. Esse é o primeiro homem da galeria. O segundo é bom, tem muita coisa escrita sobre ele. Vamos lá, Hebreus capítulo, no verso 5 aí. Pela fé, Enoque. Alguém já ouviu falar do Enoque aqui? Amém. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua essas palavras aqui, trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi um cara poderoso, amém? Todo mundo sabe da história de Enoque, tudo que ele fez, tudo que ele construiu. Então vamos ler lá, Gênesis capítulo 5, verso 22. Vamos ver o que Enoque fez para ele ser chamado, colocado na galeria, o herói da fé. Pregou, abriu igreja, fez tanta coisa. Vamos lá. Gênesis 5, 22 diz assim: Enoque, ele fez o quê?
e depois gerou Matusalém. Matusalém é o homem mais velho da Bíblia e foi o filho de Enoque. Viveu, Sandra, põe na NVI esse texto. Diz assim, ó, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos, outros filhos e outras filhas. Então ele gerou Matusalém, Enoque gerou Matusalém e andou com Deus quantos anos? 300 anos. 23. Diz assim, ao todo, Enoque viveu 365 anos. 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Amados, essa é a história de Enoque. Que vida extraordinária. Nunca pregou. Você não vê uma pregação de Enoque na Bíblia. Você não vê ele fazendo nenhum milagre. Você não vê Enoque fazendo nada. Não escreveu livro. Não tem seguidor no Instagram. Enoque. Mas a Bíblia fala que ele andou com Deus 300 anos. E nesse período, os homens, né, a população vivia entre 800, acima de 800 anos. Vamos colocar 800 para arredondar. Então, se ele foi levado com 365, ele tinha bastante tempo. A questão aqui, amados, é o que é andar com Deus? O que você entende sobre andar com Deus? Andar com Deus não falou de milagres, de poder, de nada. O que você entende de você andar? Ah, eu ando com Deus. O que é andar com Deus? Você quer saber se você anda com Deus? Faz o seguinte, chega na sua casa hoje, abre a sua agenda. Se você não tiver agenda, olha a sua rotina, segunda a segunda, o que você faz. Você sabe se você anda ou não com Deus. Se eu decidir andar com Fábio, eu quero andar com você, eu quero aprender. A minha agenda, ou a agenda que a gente vai viver a partir de segunda, vai ser a dele ou a minha? A dele. E Enoque teve Matusalém com 65 anos e decidiu andar com Deus. Ele andou com Deus 300 anos. Ou seja, toda a rotina dele foi mudada. Toda a estrutura, ele viveu em função de Deus. Não tem milagre, não tem nada extraordinário. Amados, existe entre mim e você algo que nós podemos viver em Deus e ser considerado heróis. Andar com Deus. Andar com Deus é estar, porque Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Mas andar com Ele é diferente. Por quê? Se Ele está conosco e eu não quero que Ele faça, que Ele fale, que Ele trabalhe o que Ele tem para a minha vida, isso não é andar com Deus. E Enoque decidiu fazer isso. Sabe aqueles amigos que você pensa num churrasco, Fábio? Você fala assim, nossa, eu vou fazer um churrasco. Você fala, eu tenho que chamar esse cara. E quando a gente, principalmente quando a gente é criança, assim, ai mãe, traz o fulano, meu amigo, para morar com a gente. Criança acha que pode trazer os filhos dos outros tudo para morar com a gente, né? Por quê? Porque tem o prazer de estar perto, andar junto, quer morar junto. E Deus não fez diferente. Ele falou, ô Enoque, você já andou demais aí, 300 anos, vem morar comigo. Amados, Enoque não morreu até hoje. Amém? Ele está vivo. Ele não passou pela morte. Porque o que ele fez? Andou com Deus. Deus se agradou tanto de um coração totalmente voltado para aquilo que Deus estabeleceu. A agenda de Deus, a partir de hoje, a minha agenda é a sua agenda. E eu não estou falando aqui, amados, como o Fábio falou de Pedro. Então, Pedro, ele deixou as redes, só que ele entrou num propósito com Deus de caminhar com Deus, caminhar com Cristo. E isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é decidir. Por isso que a fé é uma decisão, amados. Uma fé não é sentimento, a fé não é algo, não, fé é decisão. Eu decido andar com Deus e ponto final. E andar com Deus é você andar, independente daquilo que vier sobre você, você decidiu andar. E aí você fala assim, Vitor, mas tem muita coisa que eu não sei. A Bíblia diz os princípios de Deus, aquilo que Ele pensa, como que Ele pensa e como que você tem que agir.
Se você andar fundamentado na palavra hoje, tudo aquilo que ela diz, você está andando com Deus. Então, o segundo da galeria do Heróis da Fé, Deus olha e fala assim: esse é um herói. Por quê? Porque ele andou comigo. Ele não fez feito extraordinário. Ele não era famoso. Ele não era um cara popular. Amados, ele decidiu andar com Deus. Então, a fé simples é decidir. Você na sua casa, a partir de hoje, fala: Senhor, eu quero andar com o Senhor no meu casamento. Eu quero que o Senhor esteja comigo no meu casamento. Qual a minha atitude em relação à minha esposa, em relação ao que o Senhor pensa para que eu ande com o Senhor e o Senhor esteja na minha casa todos os dias? Isso é andar com Deus. No meu trabalho, qual é a minha atitude em relação ao meu patrão, aos meus empregados, aos meus subordinados, aquilo que o Senhor pensa em relação à minha atitude no trabalho? Isso é andar com Deus. Você decidir andar e praticar os princípios do Senhor, você está andando com Ele. Porque o resultado vem dele. Isso é simples, amados, é decisão. Decidir andar com Deus. O resultado é extraordinário, mas é uma decisão. É simples ou não é? Falar a partir de hoje. Difícil? Sim, mas é simples decidir. Amém? Próximo. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé, não precisa abrir, em 2 Pedro capítulo 2, verso 5, fala assim que: e Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador. Ele era o quê? Um pregador mensageiro da justiça. Alguns estudiosos falam que é 40, 50, 100 anos que Noé demorou para construir a arca. A Bíblia não fala exatamente, mas você pode fazer uma conta, quantos anos começou e tal. E ele demorou esse período para construir. Vamos colocar, uma média de 50 anos aqui para construir uma arca. E ele era um pregador, um mensageiro da justiça. Imagina, Fábio, você foi chamado por Deus. Deus falou: você vai construir uma arca. E aí a igreja de Noé, a igreja é a arca de Deus, é a igreja. Pregar 100 anos e não converter uma alma. Gente, é desafio. Você está lá 100 anos, 50 anos, Fábio, pregando, falando: gente, o mundo... E hoje nós vivemos isso. Nós anunciamos: está chegando o fim. A porta da arca vai fechar. E Noé perseverou durante a construção. Se foi 40, 50, 100, ele pregou a justiça. Ele não ganhou ninguém. A igreja dele não tinha ninguém. Mas uma coisa aconteceu. Se salvaram 8 pessoas. 3 filhos, 3 noras, a esposa e ele. A sogra não. Eu não sei. Por quê? Deus sabe. Mas foram 8. Amados. E ele foi considerado um herói da fé. Ele pregou durante muitos anos. Ele lutou, batalhou. E ele não conquistou ninguém, não ganhou uma alma para Jesus. E eu não estou falando aqui que você não tem que pregar, tá, irmão? É importante, nós precisamos. Mas ele não desistiu. Ele foi um pregador da justiça durante todo o período. Só que ele sabia, e ele fez algo tão importante que muitas vezes nós negligenciamos hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amado, você pode ganhar ninguém. Você pode, não adianta você se esforçar, você pregar, você ser uma pessoa extraordinária lá fora. Mas se você não cuidar dos seus, amados, isso é o pior. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Hoje eu vejo pais preocupados, e é importante para o futuro, faculdade, sucesso, muito importante, mas está tudo indo para o inferno. O que adianta? Seus filhos construindo, tal, todo lá, tal, mas está tudo indo para o inferno. O que adianta? A arca vai fechar. A arca de Deus vai fechar. E amados, nesse tempo de Noé, o mundo já era caído, o mundo era terrível. E ele conseguiu
conduzir a sua família. Você fala, Vitor, mas meus filhos hoje já são casados, já estão fora, eu não tenho ninguém. Mas ore por eles. Continue intercedendo pela sua casa, pelos seus. Amados, é a coisa mais difícil hoje. O primeiro ministério seu é a sua casa, é a sua família. Você pode conquistar, você pode ir para as nações, mas se você negligenciar a sua casa, você falhou. Principalmente quando você tem os filhos pequenos. Então Noé, um homem que foi chamado um herói, ele construiu, ele pregou, ele não alcançou, a igreja dele não frutificou, ele não multiplicou, a célula não foi, mas ele levou a família dele para casa, e a única, 8 pessoas de toda a terra foi salvo. E os filhos ainda ajudou a construir. É aquele dia que você intercede e fala, Deus, eu quero que meus filhos estejam comigo na igreja. Ele acordava e fala assim, pai, hoje a gente vai para a igreja, a arca de Deus, aleluia, Noé. E ele ia. Amados, isso é muito importante. Porque se eu, como pai da Samuel e da Sara, eu entender isso e eu lutar pela minha casa, e esse ser um ministério poderoso sobre a minha vida, e cada família aqui representada, amados, isso muda a nação. Se todo cristão que tem uma família lutar de fato, amados, eu não estou falando para aquela oração miojo. Senhor, abençoa meus filhos, aleluia, guarde eles, amém. Não, não é isso. É guerrear mesmo. É instruir, não é só orar. É você sentar, instruir, tirar dúvida. Porque existe informação hoje, existe muita coisa que tem confundido as crianças e os jovens. E se você não sentar e esclarecer segundo a palavra de Deus, ele não vai ter como sobreviver lá fora. E se os seus filhos não confiarem e olhar para você como um homem de Deus, que obedece a Deus, independente de qualquer coisa, não existia chuva, não tinha chovido na terra até então. E aí Noé fala, gente, ó, vai cair chuva. E eles nem sabiam que era chuva, porque não tinha chovido ainda. Era um orvalho que subia da terra, que regava a terra e que gerava a semente, produzia. Mas chuva não teve ainda até esse período. A partir daqui, a primeira chuva na terra foi o dilúvio. E aí ele convenceu os filhos, imagina, eu imagino que foi noite, imagina, eu tenho um filho adolescente, imagina que ele teve que ficar a madrugada inteira mostrando, falando, Deus falou, menino. Lógico que dá uns beliscão para receber a unção, mas ele convenceu, ele pregou a justiça e os filhos decidiram, por si só, entrar com ele na arca. Amados, então, pense nisso. Se você não tem filhos, os filhos já casou, você tem neto, olhe pelos seus netos. Quando eles estiverem na sua casa e fale, hoje, vão ler a Bíblia, meus meninos. Eu sei que tem uns que é sangue do cordeiro, mas pelo menos dá tempo. E isso, Deus chamou Noé um herói da fé, porque ele decidiu obedecer a Deus por algo que o mundo inteiro estava totalmente equivocado, porque o povo ria dele. E amados, Noé, imagina esses meninos na escola, ou saindo, indo na vizinhança. Esses meninos, olha lá o filho do doido. Porque ele estava pregando sobre chuva, no meio do nada, no meio de um lugar seco, falando. E eles viveram esse período o tempo todo. Isso é ser chamado um herói da fé. É simples. Ser pai, ser mãe, não. Mas você sabe que essa simplicidade de crer e exercer fé dentro de casa pode salvar os seus filhos. Não é dessa terra, é do inferno, amados. Eu estou falando de uma eternidade, eu não estou falando de um período de 10, 20 anos, eu estou falando de algo eterno. E como pai, nós sabemos o tanto que dói ver um filho errando o caminho. E muito mais você ver ele indo para o inferno. Então, seja um homem, uma mulher como Noé, que obedece a Deus, mas olha para a sua casa e luta de forma... E a nossa luta não é contra carne e sangue, amados. É contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Então lembre-se disso, lute pelos seus. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 8. Eu acho que aqui em cima o relógio passa mais rápido. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia por herança.
embora não soubesse onde estava indo. Agora eu vou pular para o versículo 24. O versículo 24, que eu vou incluir tanto Abraão como Moisés. O 24 fala assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. 26, por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Amados, olha o que a fé faz. A fé considera uma desonra melhor do que a riqueza do mundo. A fé, vou repetir. A fé, ele considera a desonra melhor, uma riqueza, do que melhor os tesouros do Egito. Continuando, 26, aí ele completa. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Nós sabemos a história de Abraão, sabemos a história de Moisés, mas aqui a Bíblia começa a falar de Abraão, fala assim: quando chamado, obedeceu, verso 8, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. E Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Amados, esses dois, por que eu coloquei eles juntos? Eles renunciaram a algo muito grande, porque Abraão era muito rico. Moisés era considerado o filho da filha de Faraó. E eles se recusaram a viver nesse ambiente por amor a Deus. Amados, a fé simples é aquela que abre mão. Jesus falou assim: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, mas assim quem ele é. E aqui, Deus não considera. Você não vai impressionar Deus, você não vai falar uau, se você conquistar. Você é um cara que conquista, não estou falando que conquista é errado, mas isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é a quantidade ou o que você é capaz de renunciar em nome dele. Mas ele não quer isso. Aquele jovem rico, quando chegou diante de Jesus, Jesus falou: você tem obedecido os mandamentos? Ele: tenho, desde a juventude. E aí Jesus falou, a Bíblia fala que Jesus o amou e falou: vai, vende tudo o que tem e me segue. E aí ele ficou triste e foi embora. Pergunta: Jesus queria o que ele tinha? Sim ou não? Queria que ele vivesse na miséria? Queria que falasse: larga tudo, você vai viver aí, Não. É isso aqui, uma fé que renuncia por amor a ele. O que você estaria disposto a renunciar se Deus te chamasse para algo bem específico? Será que a sua vida hoje, cômoda, o ambiente que você mora, a sua rotina, os seus bens, o que você faz, o tempo que você dorme, o tempo que você acorda, o seu dia, será que você renunciaria a Deus como Abraão foi para um lugar que ele nem conhecia? Isso é uma fé simples. É você ter no coração aquela resposta já pronta. O que Deus pedir, isso eu faço. Amados, isso é chamado por Deus como herói. E eu queria que você sondasse o seu coração. Será que se Deus falar algo para você, você fala assim: Deus, tudo, estou indo. E ele pediu o único filho de Abraão lá na frente, e Abraão entregou. Moisés, lá no verso 24, põe no 24, Sandra, fala assim: Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu, 25, ser maltratado com o povo de Deus. Amados, às vezes, quando nós vamos servir ao Senhor, a gente tem algumas coisas, você vai servir, e às vezes acontece, né? Aquela correria e tal. E aí qualquer coisa que acontece, a pessoa já fica chateada, já fica não sei o quê, e tal. Mas Moisés, pela fé, ele decidiu ser maltratado para estar no meio do povo.
hoje nós chamamos, convidamos, evangelizamos para as pessoas estarem em célula, mas não é para ser maltratado, amém? Só para ter comunhão, ter uma oração, comer um bolinho, e já é uma luta, amados. A pessoa está em célula, é uma luta, e ninguém vai maltratar ninguém. Mas Moisés, pela fé, ele decidiu viver, mesmo o povo sendo maltratado, ele foi para lá para não desfrutar dos prazeres do pecado. Amados, decida viver realmente no meio do povo de Deus. Isso é uma fé que agrada o coração de Deus. Mesmo em situações difíceis, mesmo nas lutas, mesmo naquelas contendas, mesmo na dificuldade que é um relacionamento, decida estar no meio do povo de Deus. Olha a sua rotina, olha a sua agenda. Isso agrada o coração de Deus. Isso mostra o coração de Moisés. Ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Gente, e é assim, pensa comigo, ele tinha uma vida boa ou não tinha? Moisés, ele não ia desfrutar de uma vida plena ou não? Mas isso para ele não foi nada. Isso não quer dizer nada. Vamos para Hebreus capítulo 11, verso 31. Já caminhando para o final. Aqui, esse autor dos Hebreus, ele começa a discorrer, ele fala sobre Raabe. Fala assim, pela fé, quem? Amados, vamos lá. Você vai escrever algo sobre você, que você fez, que agradou a Deus. Você colocaria a prostituta Raabe? Não. Se a gente for escrever uma biografia nossa, você vai então colocar uns negocinhos ruins, né? Só para não ficar muito. Mas a Bíblia, olha só o que pela fé, e ela não esconde, a Bíblia não esconde. A prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Aqui mostra, amados, que não importa o que você já viveu, porque muitos aqui têm um passado tenebroso, terrível, mas isso Deus não esconde. Mas isso mostra a Raabe, que ela morava no muro de Jericó. A Bíblia fala que ela decidiu esconder. A Bíblia fala que ela tinha ouvido falar do Deus dos Hebreus, que lá no Egito tinha trazido as pragas, abriu o Mar Vermelho, e ela ouviu falar. E aí ela conversou com esses espias, e os espias falaram, então assim, se você não nos entregar, a sua vida e sua casa é poupada. E ela ouviu falar de Deus, e ela decidiu. E às vezes, amados, o que nós vivemos no passado, ou a nossa história, ou que situações terríveis que aconteceu, que nós vivemos, que nós, fizemos tantas coisas erradas, isso não significa que você não possa construir em Deus pela fé a partir do dia que você decide. Então, o passado de Raabe não tirou ela da galeria da fé. Por mais que ela foi, por mais que ela fez, por mais que ela viveu a vida inteira de uma forma pecaminosa, ela decidiu crer em Deus. Ela decidiu esconder aqueles espias e viver, e a Bíblia chama ela de uma heroína da fé. Pela fé, Raabe não foi morta. Amados, isso aqui mostra a simplicidade, como Deus olha para o nosso coração e quando Ele procura fé. Ele não nos olha, Ele não te olha com aquilo que você faz de errado. Lógico, o nosso pecado, ele precisa de um arrependimento, de uma conversão genuína, mas isso Deus não leva em consideração a partir do momento que é arrependimento. E Raabe está lá, na galeria das heroínas, dos heróis da fé. Porque ela decidiu, mesmo uma vida totalmente contrária. No próximo versículo, fala no 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar, nem eu tenho tempo para falar, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Alguém lembra aqui quem é Baraque? Levanta a mão, quem sabe quem é Baraque? Só um, por favor. Ai, obrigado.
Baraque era o comandante do exército, quando Débora, lá em Juízes 4, era a profetisa, a juíza da cidade. E Baraque era o tenente lá, não, o tenente não, o comandante do exército, um coronel. Vamos colocar um coronel, né, Gerson? Ele era o coronel do exército. E aí Débora falou, ó, vai contra Cícera, e tem um exército de Jabim, pega os 10.000 homens e vai contra eles, que Deus falou, e está na sua mão, a vitória é sua. E aí Baraque, um cara, um líder, um coronel, fala assim, não vou não. Eu estou com medo, você pode ir comigo? Falou para quem? Para Débora. Aí Débora parou, falou, mas se eu for com você, a honra da vitória vai ser minha. E vão falar que foi uma mulher que ganhou a luta e você não. E ele falou, não vou não, estou com medo. E ele não foi. Aí a Débora decidiu ir e os dois foram juntos. E ganhou e Deus livrou. E aí eu pergunto agora para vocês, e Deus coloca esse cara na galeria da fé? O medrosão? E aí? Amados, nós precisamos entender como Deus olha para o nosso coração e para a nossa fé. Ele estava com medo. Ele, como se diz lá em Minas, abrobrou. E eu acho que foi o Felipe, semana passada, ele falou, o medo, todos nós temos. Todos nós temos desafios e medos que a gente, por mais que você fale assim, não, eu não tenho medo. Não, é impossível. E coragem não é uma pessoa que não tem medo. É uma pessoa que mesmo com medo, ele reconhece que tem medo, reconhece que tem as suas fragilidades, mas ele pede ajuda. Ele falou, eu estou com medo, eu tenho medo, eu não vou sozinho, se você não for, eu não vou. E a Débora foi, e ele está lá na galeria. Amados, não tenha medo de ter medo. Não tenha medo de ter medo. E não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de falar assim, eu não consigo sozinho. Isso é fé. Isso é dependência. A fé é depender de Deus. A fé é depender da igreja, dos irmãos. Então, uma pessoa, um que está na galeria, ele tem medo, mas ele pede ajuda. Ele abre o coração. Isso é coragem. Porque hoje, para abrir o coração e falar assim, ó, eu estou com medo, eu tenho dificuldade, não é para qualquer um. Então, amados, que nós possamos crescer como igreja e rasgar mesmo o coração e falar assim, eu quero crescer em fé. E você não vai vencer todas as batalhas sozinho. Não vai. Nós não venceremos. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, mas também precisamos depender um do outro. E aí Baraque está na galeria falando assim, ó, eu estou com medo. E Deus olha para ele e fala assim, ele, mesmo com medo, ele chamou Débora e eles foram e a vitória chegou. E Deus colocou a vitória na mão deles. Amém? E agora para finalizar, Sansão. Amados, Sansão está na galeria dos heróis da fé. O cara que fez tudo errado. Deus fala aqui, né, para Manoá, que é o nome do pai dele, e ele ia ter um propósito, que era para começar a libertar os filisteus, o Israel da mão dos filisteus. Esse era o propósito da vida de Sansão. E aí ele seria um nazireu, ou seja, não ia cortar o cabelo, a mãe não ia na gravidez, não ia beber vinho, não bebia bebida forte. Então qual o propósito da vida de Sansão? Começar a libertar Israel do povo dos filisteus. Esse era o propósito de vida dele. E ele fez tudo errado. A gente sabe da história. Se envolvia, comeu mel lá no leão, não podia. Deitou com a Dalila, que não podia. Perdeu, foi cortado os cabelos. E o pior, no fim da vida dele, vazaram os 2 olhos dele. Furaram os olhos dele. E ele estava rodando no engenho de animal. E esse foi o fim da história de Sansão. Ele diante dos filisteus, um moinho, e ele ficava rodando, com os olhos vazados, e ele rodando. E essa é a história de Sansão. E ele está na galeria dos heróis da fé. Mas Sansão fez uma última oração. Ele orou, ele pediu um menino, um jovem, que pegasse na mão dele e conduzisse até as colunas do templo, onde estava a maioria dos filisteus. E aí ele foi lá e ele orou, falou, Senhor,
lembra de mim. Derrama sobre mim do teu Espírito, para que eu possa cumprir aquilo pelo qual o Senhor me designou. E a Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que toda a vida dele. E ele cumpriu o propósito da vida dele. Amados, existem pessoas que vão chegar no nosso meio, e muitos podem estar aqui, que teve uma vida toda errada. E hoje, ou nesse período, pode ser a última oração. E Deus ouviu a oração de Sansão. A última oração de Sansão. Muitas vezes nós precisamos fazer as últimas orações. O ladrão da cruz, amados, a vida inteira só fez coisa errada. E ele clamou na cruz: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. E a última oração fez com que ele inaugurasse o paraíso. Ele foi o primeiro a entrar. Então Sansão chegou como herói da fé, porque ele fez uma última oração com sinceridade. Então, falando para você hoje, por mais que você viveu a vida inteira arrebentado, fez tudo errado, você já está com os cabelinhos brancos. Fala: Vitor, minha vida você não conhece nenhuma vírgula, mas Deus pode ouvir a sua última oração. No tempo que se resta da sua vida, Deus pode te usar para cumprir o propósito que Ele planejou para você lá atrás, que você não cumpriu até hoje. Pense nisso. Isso está na galeria. Sansão está na galeria dos heróis da fé. Amém? Vamos ficar de pé. No verso... Põe no verso 34, Sandro. 33, perdão. E aí ele fala de Davi, Sansão, Jefté. Ele fala assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Amados, os heróis da fé são fracos. Vou repetir: os heróis da fé são fracos, mas da fraqueza eles tiram força. Amados, a fé não é para aquelas pessoas: ele vence tudo. Não, 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 não. A simplicidade da fé é que nós somos fracos, nós dependemos de Deus, nós não temos capacidade nenhuma, nós não podemos fazer nada sozinhos. Se Ele não descer, se Ele não nos instruir, nós não podemos fazer nada. E os heróis, o que Deus considera alguém herói, fala assim: eles tiraram força da fraqueza. Quando você está fraco, o que você fala? Quando a situação terrível bate na sua porta e você não sabe o que fazer, o que você faz? Reclama? Fala um monte? É estúpido? A Bíblia diz que homens de verdade, mulheres de verdade, heróis e heroínas da fé, da fraqueza, da luta, da dificuldade, eles tiram forças em Deus. Isso é um herói da fé. Amados, não existe fraqueza que Deus não possa nos ir lá e nos levantar e nós vencermos, porque nós cantamos tudo. Ele é o único Deus, Ele é todo poderoso, não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Então o herói da fé é aquele que tira força da fraqueza. Então faz uma listinha das suas fraquezas. Mas nossa, eu sou fraco nessa área. E dessas fraquezas, fala: Deus, eu sou fraco, mas a Bíblia diz que em ti eu sou forte. Deus fala assim: diga ao fraco que eu sou forte. Ele está falando que nós somos fracos, mas Ele está pedindo para nós dizermos que nós somos fortes, mas nele. Amém, amados? Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que você pensasse e colocasse a sua fé agora diante do Senhor. Enquanto o louvor ministra, eu queria que você sondasse a sua agenda, a sua rotina,
aquilo que você tem feito. Se você tem feito como Enoque, decidido andar com Deus. Se você tem, como Abraão, como Moisés, vivido uma vida de renúncia, aonde o Senhor, as coisas do Senhor, o tempo com Deus, a vida de servir ao Senhor é muito mais importante do que qualquer coisa. Se você tem feito como Noé, continuado a obra, pregando o Evangelho, indo, mas principalmente tendo tempo com a sua família, pregando o Evangelho e falar: Senhor, eu vou para a glória, mas eu vou levar os meus comigo, em nome de Jesus. Eu quero que você ore enquanto o louvor ministra.